Mais uma vez, boa noite. Nós estamos aqui mais neste momento para iniciarmos a nossa última aula sobre a teologia bíblica do Antigo Testamento dentro do livro de Gênesis ou dentro do livro de Bereshit. Depois de 10 encontros, nós estamos agora no nosso 11º encontro no YouTube e 10 encontros aqui no Facebook. E no Facebook, juntamente com a plataforma YouTube, nós temos ali os nossos vídeos, as nossas aulas de teologia, levando para você o melhor do que você pode aprender sobre a teologia bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos na nossa última aula da teologia de Bereshit, a teologia que foca os estudos das Sagradas Escrituras dentro dessa temática do Pentateuco, do panorama do Pentateuco, mas não somente o panorama em si, trazemos também o conteúdo teológico, o conteúdo doutrinário, algumas questões que envolvem o que está no material de Gênesis e também em literaturas extras bíblicas, literaturas acadianas, literaturas egípcias, literaturas sumerianas, no período do patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, no período extra-bíblico, no período veterotestamentário da palavra do Senhor Jesus Cristo. Algumas visões também de alguns especialistas da área que analisam as Sagradas Escrituras com relação à teologia do Antigo Testamento. Então, esta é a nossa aula que se trata hoje, uma continuidade dessa importância bíblica, teológica, para aqueles que amam estudar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós estamos abordando ali já, entrando na história de José, do capítulo 37, e vamos dar continuidade do capítulo 38 em diante. Quem nos fala aqui é o pastor Everton, da Assembleia de Deus, a pioneira, professor do Seminário Teológico da Assembleia de Deus, OCETAD, aqui na cidade de Macapá, estado do Amapá. Também é pedagogo, coordenador pedagógico do Seminário Teológico da Assembleia de Deus. Vamos lá. Nosso conteúdo de hoje está no capítulo 38, dando nossa continuidade, e vamos falar sobre Adulão. Adulão, que lá no capítulo 38, você começa a falar dessa localidade aqui na história de Judá e Tamar. Judá e Tamar, que era aqui nora e sogro. O que acontece nesse período aqui? Acontece que o esposo de Tamar falece, mas Tamar não deixou geração, não deixou descendência, o seu esposo não deixou filhos, e com isso tinha aqui a lei do levirato. O que a lei do levirato dizia? Que um descendente, um parente próximo, do falecido deveria casar-se com a viúva para poder gerar filhos. Nós já falamos isso aqui em aulas anteriores, a correlação ao levirato. E vamos dar continuidade. Com relação à caverna de Adulão. Adulão, a localidade que aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. A localidade onde Judá fixou moradia foi em Adulão. Adulão, que está localizado em Shephelá. Adulão tem sido identificada hoje como Tel Ersh Sheikh Madu, a noroeste de Hebron, uma cidade escavada arqueologicamente. Então, Adulão tem sido apontada como esse achado arqueológico. Esta cidade ficava numa altitude um pouco abaixo de Hebron, lá por volta de 900 metros acima do nível do mar, altura de Adulão. É correto, então, a afirmação de que Judá desceu em algumas versões. Quando se usa muito essa expressão, Judá desceu, Israel desceu, Jerusalém desceu, porque Hebron desceu, são situações de cidades ou de moradores que habitavam regiões nos altos,
regiões montanhosas, cidades que ficavam muito acima do nível do mar. Então, quando se refere a essas cidades, indo para a planície, sempre você vai encontrar essa síntese apontando. A cidade desceu, Judá desceu. Muitas vezes você vê isso. Quando alguém vai para Jerusalém também, você vê e fulano subiu para Jerusalém, e Cicrano subiu a Jerusalém. Por quê? Jerusalém também é uma cidade construída sobre montes, então é uma cidade que está acima do nível do mar. Então, para você aprender um pouquinho, situar sobre algumas coisas, alguns versículos são retratados, tanto no Antigo Testamento, quanto na teologia e geografia do Novo Testamento, tá ok? E vamos falar aqui sobre o levirato mais especificamente, que é a questão aqui de Judá e Tamar. As obrigações de cunhado, mencionadas em Gênesis 38, no versículo 8, refere-se às obrigações legais do Levi. Né? Quem era o Levi? É o termo latino para o irmão do marido, o cunhado, que tinha de se casar com a cunhada viúva caso seu irmão morresse sem deixar filhos. Foi o caso do marido de Tamar. Ele faleceu, não deixou filhos, então, pela lei daqueles períodos, daquele tempo veterotestamentário, o irmão mais próximo deveria casar-se com Tamar para poder ela gerar um filho e esse filho receber então a ascendência do falecido. Os arranjos para esse casamento proibido às avessas, você encontra então a legislação lá em Levítico capítulo 18, versículo 16, no capítulo 20, versículo 21, assegurava a herança do marido falecido, perpetuava seu nome e refletia dessa maneira o desejo comum entre os israelitas antigos de manter a presença da terra após a morte na pessoa de seus descendentes. Essa lei aconteceu, Deus permitiu que acontecesse a lei do levirato, justamente para que nenhuma família perdesse a sua herança, perdesse o seu legado, obtido muitas vezes por conquistas, obtido por seus familiares, pelo patriarca, através de uma guerra, através de uma situação de conquista mesmo da própria cidade, das conquistas de Israel. Todas as famílias de Israel deveriam ter a sua herança, deveriam ter o seu quinhão. Essa era a lei de Deus. Além disso, os arranjos de casamento proporcionavam segurança social para viúvas sem filhos que não tinha fonte de sustento e ficava socialmente desprotegida no Antigo Oriente Médio. Então, por isso que a lei do levirato também, ela trazia uma segurança para a viúva, porque a viúva, ela tendo um filho, ela tendo um descendente, ele poderia trabalhar, ele poderia adquirir bens e riquezas e também ele poderia assumir a herança do falecido. O quinhão que pertencia ao falecido ia para o seu descendente. Tá? Okay? Então vejam só, os hititas e os assírios também eles praticavam o casamento por levirato. Tá? Não era só então um costume somente da cultura hebreia, também se encontravam esses costumes nas civilizações mesopotâmicas daquele período. Na eventualidade de um marido falecido não ter irmãos, que você vê registrado lá em Ruth, capítulo 1, versículo 10, a situação, ou se ele se recusasse a cumprir esse dever, outros parentes podiam assumir a responsabilidade do levirato, que seria o parente remidor, porque além de remir a herança que pertencia ao falecido, ele seria remidor da viúva. Então ele não somente tomaria posse e assumiria responsabilidades legais com a viúva, como também assumiria responsabilidade com a sua herança, com seus bens, com as suas propriedades. Essa era a lei do levirato. Parece que esse regulamento foi mais estritamente aplicado durante o período patriarcal que nos séculos posteriores à lei mosaica. Então, uma situação aqui sobre o levirato que nós entendemos é que já era compartilhado, já era usado muito antes da lei mosaica colocar a lei do levirato em voga, como algo determinado juridicamente. Então, o que nós de surpreender é aqui no capítulo 38, no período da história de Israel,
em que o ser frutífero e o multiplicar eram fundamentais para a existência das jovens nações. E também porque essa preocupação ainda em Gênesis, porque a nação de Israel ainda estava se desenvolvendo, estava crescendo, ainda estava se ampliando, e por isso a necessidade das mulheres se tornarem frutíferas. Era um medo as mulheres não terem filhos, até porque quando a primeira esposa ela tinha um problema, né, da esterilidade, a preocupação do marido arrumar outra esposa, outras esposas aí, para evitar a contenda no lar, a competição entre esposas, né, acontecesse. Então havia muitos problemas naquele período, até porque a medicina também não tinha muito desenvolvimento com relação à concepção, né, medicamentos. Então a questão da concepção, da geração de filhos, era muito problemática naquele período. Então, aconteciam muitas mortes de recém-nascidos, né, por uma questão de saúde mesmo social, né. O que aconteceu então, as consequências para o cunhado que deixasse de cumprir os seus deveres nesses tempos mais remotos, elas eram bem severas, né. Tamar, numa atitude desesperada, ela usa o sogro para gerar então um herdeiro legítimo, porque ela ficou esperando durante um bom tempo, durante anos, e Judá não cumpriu a palavra em dar para ela um filho, inclusive o caçula. Ela esperou até o filho caçula crescer, se tornar maior de idade, para poder casar-se com ela, mas não foi o que aconteceu. Então, Itamar usou de um estratagema para que ela pudesse gerar filhos, e com isso dar continuidade a nome ao seu falecido marido na terra, né? É possível que a cultura dela considerasse tal estratégia um ato legalmente justificado. Por analogia, a lei Tita, ela estipulava que se o irmão do falecido também morresse e desse modo não pudesse cumprir seu dever para com a viúva, ela poderia se casar com o pai do marido. Foi então o que aconteceu com Judá. Ela não casou com Judá, porém, ela, usando o estratagema, ela engravidou de Judá. Por quê? Ele deveria dar-lhe um outro esposo. Como ele não cumpriu com a palavra, então ela fez o próprio sogro cumprir o que mandava o costume daquela época sobre o levirato. Também, com relação a esse acontecimento, nós temos aqui 3 símbolos, 3 materiais que Judá, quando ele então acha que está deitando-se com uma prostituta, e ele resolve entregar para ela o selo, o cordão e o cajado. O que esses 3 materiais eram importantes para um patriarca, para um líder de família? Primeiro, o selo, gente. Ele era um modo de assinar documento no Antigo Oriente Próximo, o selo, tá? Ele era cilíndrico, contendo uma gravura ou continha uma inscrição esculpida e que podia ser rolado num tablet de argila ou pressionado em cera, esse selo. Então o selo, ele era algo muito importante porque ele era a assinatura de uma pessoa, ele era a assinatura, ele dava ali então responsabilidade, autoridade, legalidade para determinadas coisas, negócios que se faziam, né? Geralmente o selo ele era preso a um cordão de couro e usado ao redor do pescoço do seu proprietário. O cajado, com relação ao cajado, né? O cajado, além de apoio para andar, ele servia para incitar os animais e também servia como arma, assim como nós vemos registrado lá no Salmo de número 23, né? O teu bordão e o teu cajado me consola. Não só no sentido de dar direcionamento, mas no sentido de tirar tudo quanto era animal peçonhento do caminho. Então, além de servir de apoio para andar, servia como arma também. Seria provável ser entalhado e polido este cajado, podendo identificar o seu proprietário, né? Então, os 3 símbolos eram símbolos de um homem, de sua identidade individual e da sua autoridade coletiva. Então vejam só a importância quando Tamar ela pede, né,
ela pede de Judá, que ela quer como garantia o selo, o cordão e o cajado, né? Como garantia de o seu sogro não sabendo que era ela, ok? Por que, então, se eles coabitaram, se eles fizeram relações sexuais, por que Judá, então, não conheceu o rosto daquela mulher? Simples, porque as prostitutas, elas não mostravam seus rostos para os seus clientes, tá? Elas vendiam o seu corpo, elas vendiam a luxúria, o prazer sexual, porém elas não se identificavam, né, com o rosto para a pessoa. Por isso que Judá, para garantir que ele voltaria e quitaria a dívida com aquela mulher, ele pede para ela, então, o que ela deseja como garantia, que ele cumprirá a sua palavra. E ela pede, então, justamente o que identificava Judá, o selo, o cordão e o cajado. Lá na frente, quando ela engravida, Judá fica sabendo, Judá quer reunir toda a comunidade, condenar Tamar, porque considera Tamar uma pecaminosa, uma pessoa que traiu o nome, a honra da família e que merecia o apedrejamento. E quando vão arguir com Tamar e saber quem foi, ela diz: o dono deste selo, o dono deste cordão, o dono deste cajado é o pai desta criança. Então, quando a verdade vem à tona e Judá reconhece que ele é o pai de um descendente direto, né, não seu, mas do seu filho falecido, ele reconhece que o errado da história é ele, e por isso Tamar é perdoada, porque ele cai em si. Então ele entende que ele falhou no direito de entregar a Tamar um filho para casar-se com ela, e como ele não cumpriu, esse estratagema ela utilizou para ter o seu direito garantido, tá certo? Vamos continuar para a nossa aula. Visite o nosso canal lá no YouTube, gente, né? Ative as notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha. O nome do canal é Incandescentes na Teologia. Faça a pesquisa lá no YouTube, Incandescentes na Teologia é o nosso canal. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal para as pessoas aprenderem da palavra do Senhor Jesus Cristo, né? O canal Incandescentes na Teologia. Então você pode entrar, você pode se inscrever, vai ter lá da aula 1 até a aula 10, né, sobre o Gênesis, sobre o Bereshit. Hoje nós vamos estar encerrando essa aula e a partir da semana que vem nós vamos estar entrando já na teologia de Shemot, ou no livro do Êxodo. Nós vamos continuar a teologia do Pentateuco. E quando nós encerrarmos toda a teologia do Pentateuco, a próxima disciplina que nós estaremos trazendo a você aqui, então também através do Facebook e do YouTube, será a Cristologia Bíblica. Você vai aprender sobre a doutrina de Jesus Cristo, tá ok? Vamos sair da teologia do Antigo Testamento e entrar na teologia do Novo Testamento. Lá em Gênesis capítulo 41, o texto fala sobre a elevação de José. A elevação de José. José foi humilhado, José foi vendido, José foi massacrado, José foi preso, mas tem um momento que Deus vai elevar a honra de José, né? O José, então, é elevado a ponto de se tornar o segundo depois do faraó. José torna-se, então, senhor do Egito. Manda em todo o Egito, abaixo apenas da autoridade do faraó. Muitos nobres egípcios podiam reivindicar o direito de ser o segundo no reino, ficando abaixo apenas de faraó. Muitos nobres poderiam ter esse direito de reivindicar ao faraó, mas não é quem quer, é quem Deus permite para ser elevado. Assim é a vida daquele que crê, assim é a vida daquele que espera o seu tempo para ser honrado, para ser exaltado pelo Senhor. José, ele não teve que passar por cima de pessoas, José não teve que defraudar ninguém, José não teve que enganar ninguém para alcançar o que ele queria. José tão somente esperou no tempo de Deus, o tempo Kairos, para a promessa se cumprir na sua vida, e se cumpriu. Diversos títulos indicam a posição, né, de José,
como grande favorito do Senhor das duas terras e principal dos cortesãos. Esses títulos, gente, foram encontrados, tá? Em Ostrakos, foi encontrado em materiais arqueológicos que identificavam as pessoas de alta nobreza que trabalhavam ao lado do faraó. O segundo, depois do faraó, recebeu esses grandes títulos no Egito: grande favorito do Senhor das duas terras e principal dos cortesãos, identificados em inscrições, tá? Inscrições que foram achadas apontam esses títulos. Então, provavelmente José teve esses títulos também. José tornou-se algo comparado ao grão-vizir ou supervisor dos estados reais, ambas encontradas em documentos egípcios, tá? Também são duas titulações encontradas para a alta nobreza, para pessoas que trabalhavam com o faraó no primeiro escalão, né, da dinastia egípcia. A atuação de José era de suma importância, tão grande que ele era, né, de supervisor dos cílios do Alto e do Baixo Egito, tá? Do Alto e do Baixo Egito. José, então, ele foi supervisor de toda a terra do Egito. Era raro um estrangeiro ocupar esse tipo de cargo antes do período dos Hyksos, lá por volta de 1750 a 1550 a.C., porque entende-se, os historiadores, né, os egiptólogos, eles entendem que na cultura egípcia, né, no Egito Antigo, a dinastia dos faraós de sangue puro do Egito não aceitava o estrangeiro nas suas terras, muito menos estrangeiros tendo títulos, né, títulos e cargos de governos. Porém, vai abrir-se um leque aí de oportunidades quando os Hyksos invadem o Egito e começam então ali a preparar uma nova dinastia em que vai haver faraós não egípcios dominando no Egito. Foi um período em que então os Hyksos dominaram uma boa parte do Egito, tiveram ali vários faraós das dinastias Hyksos, né? Então foi provavelmente até nesse período que um grande número de semitas serviu o Egito. Quando nós dizemos semitas, vários povos estrangeiros então puderam habitar pacificamente na terra do Egito. A questão do anel selo, né? Reis e administradores reais usavam um anel selo para selar os documentos oficiais. Esse anel era distintivo e continha um nome ou um emblema no Egito, né, do rei. Então, esta foi uma indumentária, foi também uma joia que foi dada para José. Como José seria representante do Egito, representante do faraó, era misto que ele tivesse o anel selo, contendo aqui, né, a autoridade do faraó para as suas atitudes, porque o que José fazia a partir de agora no Egito representava também a vontade do faraó. Visto também que José lhe recebera a proteção ou o favor do rei, outra coisa, que ninguém tinha permissão de levantar a mão ou o pé do Egito se não fosse por ordem de José. Ninguém entrava e ninguém saía do Egito sem a permissão de José. Contra ele opôs-se as suas ordens. Ninguém. Compare com os poderes concedidos lá em Esdras, no capítulo 7, versículo 21 a 26, você vai fazer um paralelo entre dinastias, entre impérios, como é que eles agiam. O nome recebido em egípcio talvez signifique Deus falou e ele viverá. O nome Zaphenat-Paneah, o nome que foi dado para José. José ele entra no Egito, porém, quando ele chega no Egito, na presença de Faraó, e ele é honrado, o Egito então muda o nome de José e dá-lhe um título, Zaphenat-Paneah, que muitos traduzem como Salvador do Egito. Mas
o nome provavelmente signifique Deus falou e ele viverá, ou aquele que conhece. Esses são as mais prováveis traduções do nome egípcio. Segundo os caracteres cópticos, significa o homem a quem os segredos são revelados. Então, aqui estão 3 significados possíveis do nome de Zafenat-Paneah, lá registrado no Gênesis capítulo 41, quando José ele é honrado na corte do faraó. Okay? Lá no capítulo 38, no capítulo 48, nós vemos aí os filhos de José, Efraim e Manassés. Efraim e Manassés, 2 filhos que José teve, porque José casa-se com a filha do sumo sacerdote do Egito. Essa filha do sumo sacerdote lhe é entregue por esposa pelo próprio faraó. Então, José casa-se com essa egípcia e esta egípcia lhe dá 2 filhos varões, Efraim e Manassés. Efraim e Manassés, então, eles ficam no lugar de Simeão e Levi. Por quê? Porque Simeão e Levi cometeram atrocidades aos moradores de Siquém e também macularam o próprio leito do pai, porque um dos filhos dormiu com uma das concubinas do seu pai. E com isso, então, perderam o direito ao que eles tinham com relação à herança e coisas espirituais, assumindo o lugar deles Efraim e Manassés. Embora Rubem e Simeão não forem deserdados, Jacó adotou Efraim e Manassés e dá a eles prioridade na herança. Então você perceber aí que Rubem e Simeão, apesar de falharem com o pai, não perderam a sua herança, mas perderam privilégios, e muitos privilégios importantes numa esfera espiritual, numa esfera profética, com relação ao porvir até. A prática de adoção e a fórmula que é apresentada são muito semelhantes ao Código Sumérios. Um texto garídico relata também o caso de um avô adotando seu neto. Por quê? Porque quando José traz os 2 filhos para serem abençoados por Jacó, a Bíblia fala que Jacó muda as mãos para a bênção recair sobre o menor e não sobre o primogênito. Assim porque Deus queria que acontecesse. A adoção aqui, ela identifica José recebendo porção dupla da herança que era devida ao primogênito. Como o primogênito, por macular o leito do pai, ele perde o direito à primogenitura, a bênção recai sobre José. E esta bênção é transferida para os descendentes em porção dobrada, porque a lei dizia que o primogênito recebia a porção dobrada e o restante da herança do pai era distribuído por igual para os demais irmãos, mas o primogênito recebia o dobro do que era dado aos irmãos. E com isto aqui você vê Efraim recebendo uma parte e Manassés recebendo outra na herança de José, e na herança de Jacó também. José, então, ele viveu ao todo 110 anos e morre na terra do Egito. E com isto, José, então, ele antes de morrer, ele pede para que os filhos de Israel levassem os seus ossos quando Deus visitasse o seu povo, que ele não queria ser enterrado no Egito, ele queria ser enterrado na terra da herança. E é interessante que quando vem a libertação do povo hebreu, o povo leva os restos mortais de José para ser enterrado em Canaã, na terra que foi dada por Deus aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E mais uma vez falando então sobre os filhos de José, as bênçãos trocadas. Nas narrativas patriarcais, o filho mais novo recebe um tratamento privilegiado em cada geração. Você vê, Isaque ele recebeu a herança em detrimento de Ismael, que era o primogênito. Jacó recebe a herança em detrimento de Esaú, que era o primogênito.
E José foi favorecido em relação a seus irmãos. Efraim é favorecido em relação a Manassés. Deus ele tem as suas formas de mostrar para o mundo que não, nem sempre é como uma regra diz, porque toda regra há uma exceção. E quando Deus age, ele não age quebrando nenhuma regra, porque ele faz, ele desfaz quando ele quer. Deus é soberano em suas escolhas. E as bênçãos você vê registrado lá no Gênesis capítulo 49. Né? E a bênção solene, aqui da bênção solene, no Gênesis capítulo 49, nós podemos ver aqui Jacó, então, trazendo bênçãos proféticas para os seus filhos. Jacó já está na sua idade avançada, mas antes de morrer, ele então começa a chamar de um por um dos filhos da sua presente para profetizar sobre a vida deles. E a bênção patriarcal era levada muito a sério. Era levada muito a sério porque ela trazia na mensagem uma trajetória futura das gerações, do filho, do descendente. Okay? Então, por isso que muitos esperavam, muitos filhos faziam tudo na vida para esperar esse momento ímpar. O momento em que Esaú esperou por muito tempo em receber a primogenitura de seu pai Isaac. Mas quando ele vendeu, e no momento de Isaac abençoar, tudo que Isaac abençoou em Jacó não poderia ser proferido na vida de Esaú. E por isso que a bênção, a oração para cada filho era uma oração diferenciada. Contudo, não importava como seria a bênção que um filho receberia, Deus cumpriria cabalmente as palavras proféticas que saíam da boca dos seus pais. E nós vamos começar aqui no capítulo 49 falando justamente de Rúben, o primeiro. Rúben, gente, foi primogênito de Lia, né? Rúben, ele perde o seu direito natural, é claro, ele dorme com uma das esposas do próprio pai, então ele perde o direito à bênção da primogenitura, e com isso a primogenitura de Rúben cai nas mãos de José, o qual é transferido para os seus filhos, Efraim e Manassés. Os privilégios de sacerdote foram para Levi, né? Então vejam só, Rúben perdeu muita coisa, inclusive o sacerdócio vai para Levi. O direito de ser o chefe das tribos de Israel, direitos reais foram para Judá. Então, três bênçãos Rúben perdeu. A primogenitura que vai para José, liderança sacerdotal que vai para Levi, ok? E chefe da nação de Israel que vai para Judá. Cetro de liderança, o cetro da espiritualidade, né? E o cetro da bênção que vai para José. Perdeu o que era seu por causa da instabilidade do seu caráter. O seu indescritível pecado com Bila deu evidência de uma fraqueza moral que significou ruína para Rúben. As suas paixões incontroladas foram descritas na expressão hebraica água sem repressão, jorrando em torrente espumante, que você encontra lá no capítulo 49, versículo 4, que eu vou estar lendo aqui para vocês. Rúben, tu és primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Então vejam só, perdeu a bênção por profanar o leito do próprio pai. Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma com o meu agrupamento. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já irritaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura.
Dividi-lo-eis em Jacó e os espalharei em Israel. Vejam só, Simeão e Levi recebendo palavras duras do pai. Junto com seu irmão Levi, Simeão, eles eram justamente aqui apontados como violentos, né? Isso aqui, gente, é por causa do massacre dos siquemitas, né? Com a situação do que aconteceu lá com Diná, que foi estrupada pelo príncipe de Siquém, né? E os irmãos não aceitaram isso, ok? Ao lado do leito de morte de Jacó, tiveram que ouvir as palavras de maldição. Dividi-lo-eis em Jacó e os espalharei em Israel. O que é isso? Vitória, engano, contenda, divisão, mas seriam prósperos ao mesmo tempo. Não teriam território que pudesse chamar de seu, mas seriam dispersos entre as outras tribos. Em Canaã, esta maldição foi cumprida. Por quê? Os simeonitas foram engolidos pela tribo de Judá e os levitas não receberam nenhum território, pois serviram como ministro do santuário e mestre de Israel. Então vejam só, gente, as consequências de uma palavra profética que se cumpriu. Tanto os descendentes de Levi quanto de Simeão não tiveram herança, né? Qual foi a herança que Levi recebeu? Somente as cidades de refúgios. As cidades de refúgio que eram dadas para os levitas, elas, onde eles moravam, né? E algumas dessas cidades foram dadas para as famílias sacerdotais. Então veja só, porque serviram ao santuário, o Senhor tornou-se a herança deles, mas eles não tiveram direito à terra, não tiveram direito à propriedade. Já pensou? Tiveram que viver da fé, tiveram que viver diante da presença do Senhor. Simeão também foi engolido pela tribo de Judá, um território pequeno, né, com pequenas porções de terra. Tiveram que pagar o preço do seu erro para com seu pai. Lendo o texto a partir do versículo 8, nós estamos aqui em Gênesis Bereshit, número 49. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurvar-se-á e deitar-se-á como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se redará de Judá, nem um bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavarás as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue, de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Até o versículo 12. Então, do 8 a 12 é a mensagem profética com relação a Judá. E aqui o texto profético aponta, né, um período monárquico que Judá vai ter direito. Judá é o quarto filho de Jacó com Lia. Recebe o primeiro inqualificável louvor de Jacó, porque ele levava sobre si a esperança de Israel, né? Judá, não tendo direito à primogenitura, nem dignidade excepcional ou poderes espirituais, sobressairia como poderoso líder de um povo que entusiasticamente haveria de admirá-lo e louvá-lo. Judá significa louvor. Esse é a tradução do nome de Judá, louvor. Outra coisa sobre Judá é que ele seria temido pelos seus inimigos. Só sossegaria mediante a vitória. Ele descansaria em fortaleza, que ninguém poderia invadir. Teria domínio de reino, no papel de guerreiro, de rei e de juiz. Então você começa a perceber que todos os descendentes de Judá, que se tornaram reis, muitos deles eram aguerridos, a exemplo de Davi. Um servo, um adorador, um profeta, um rei que adorava o Senhor e que, quando se embrenhava numa luta, só voltava depois de conquistar a vitória. Veja só os salmos de Davi, sempre apontando para o que era, né, a mensagem profética que caiu sobre Judá.
E também tem a profecia sobre Zebulão, voltando no versículo 13 em diante. É só um versículo apenas para Zebulon. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Então vejam só, gente, é uma mensagem profética que realmente aconteceu, porque a tribo de Zebulon tornou-se uma tribo que habitou regiões costeiras, e hoje, até hoje, na Palestina, existem cidades que são cidades que foram construídas pelos descendentes ancestrais de Zebulon, né? O sexto filho de Jacó, Lia, seria colocado em lugar onde seriam possíveis a atividade comercial e a prosperidade, né? Isto significa que a tribo de Zebulon receberia um território ao longo da costa. Jacó menciona Sidom como fazendo parte deles. A sua prosperidade talvez fosse devido à sua proximidade com os fenícios, que tinham acesso ilimitado às rotas do comércio. Então essa região aí provavelmente foi a região que foi comandada, habitada pela tribo de Zebulon. Issacar, o quinto filho de Lia. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou ao trabalho servil. Issacar, o quinto filho de Lia, gente, ele está representado como um forte amante do descanso, do sossego, como um boi, né? A palavra amor, aqui registrada no texto, literalmente significa jumento, porém não se refere ao animal selvagem, veloz, fogoso, que dá na vista do espectador, né? Pelo contrário, Issacar, quando recebe o termo amor, né? Que literalmente a tradução é jumento, o que significa aqui, teologicamente, falando aqui diretamente aqui do exegese do texto hebraico, designa a forte besta de carga que se submete ao jugo mortificante, sem se queixar, a fim de poder ficar livre para deitar-se sossegadamente, com tranquilidade e conforto. Então, quando Jacó profere no texto profético para Issacar que ele é comparado a um jumento, não é no sentido de um animal selvagem, de um animal veloz, de um animal feroz, mas de um animal que é preguiçoso, um animal que se queixa de tudo que vai fazer, um animal que se acostuma com o tá bom da vida, né? Tendo o seu sossego, tendo a sua tranquilidade, ele não se habilita em querer conquistar mais, em querer crescer mais, em querer desenvolver mais. Simplesmente ele se conforma com a situação. Esta é a mensagem profética de Issacar. Seria submisso às invasões cananitas, que se colocariam em um jugo, tornando-se escravo. Então, Issacar foi invadido muitas vezes pelos seus inimigos, mas Issacar não tomaria a posição de se livrar. Aceitaria o jugo do inimigo, tornando-se vassalo, pagando imposto anual, mensal, e não prejudicando mais. Issacar seria isso. Simplesmente alguém que aceita a submissão, não busca obter vitória, não busca ter a sua própria liberdade. Seria um momento trágico na história e na vida da tribo de Issacar. Com relação a Dan, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Então são 3 versículos apenas apontando para a mensagem profética de Dan. Dan foi o primogênito já de Bila, né? Seria um forte defensor do seu povo, advocaria, defenderia e ajudaria na luta pela independência. A tribo seria pequena, mas seria grandemente temida pelos vizinhos que tentariam espezinhá-la. Dan seria sobremaneira perigoso aos seus inimigos. Depois de algum tempo,
Em seu território original, os danitas mudaram-se para o norte e ocuparam o extremo norte de Israel. Este povo nunca se distinguiu por seus predicados espirituais. Em Dan, foi erigido um altar pagão por Jeroboão, lá por volta de 931 a.C. Então vejam só, a tribo de Dan, que era uma das menores tribos de Israel, diferentemente de Issacar, que seria uma tribo subjugada pelos inimigos, Dan já não aceitaria o jugo de ninguém. Dan seria temida. Ao entrar na guerra, Dan sempre entrou para vencer, sempre entrou para conquistar. Você verá ao longo da história, dos livros históricos até, a tribo de Dan, muitas vezes reclamando por não ser convidada, por não ter ido à guerra, porque Dan gostava de uma briga. Dan gostava de fazer heróis, né? De ser glorificada, exaltada pelos seus feitos heróicos na guerra. Não tinha dotes espirituais, mas tinha uma qualificação para a batalha que somente foi dada para Dan, aqui neste quesito. Uma tribo, um povo temido, um povo que subjugaria tremendamente os seus inimigos. Essa é a mensagem profética para a tribo de Dan. E a tribo de Gade? Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Também apenas um versículo para Gade. Gade foi primogênito de Zilpa, serva de Lia. Os espíritos corajosos e guerreiros de Gade seria forte, ajuda para o seu povo na vida de Canaã. Jacó predisse que a tribo seria continuamente molestada por ataque das tribos do deserto. Gade, que significa tropa, seria vitorioso e seria capaz de expulsar os seus inimigos. Na conquista de Canaã, Gade ficou ao leste do Jordão. Seria uma tribo que seria perseguida, mas que seria vitoriosa também. Tá certo? Esta é a mensagem aqui sobre Gade. E a mensagem proferida para Aser? Aser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Então vejam só a mensagem profética para Aser. Aser, que foi o segundo filho de Zilpa, significa feliz. O nome Aser significa feliz. Essa é a tradução do nome. Jacó então descreve em um campo fértil, onde o trigo, o vinho, o azeite seriam produzidos em quantidade abundantes. Seria próspero e seria rico. As guloseimas que Aser produziriam seriam próprias da mesa de um rei. Até os reis de Tiro e de Sidom haveriam de querê-las, né? A tribo de Aser testemunhou o cumprimento desta profecia patriarcal. Tá? Então vejam só, Aser testemunhou as bênçãos sobre eles no quesito da culinária, né? De iguarias, da alimentação. E Naphtali? Naphtali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Segundo filho de Bila, né, demonstraria um notável amor à liberdade. Ele era uma gazela solta, disse Jacó. A ilustração descreve um animal selvagem, rápido, gracioso, que se deleita com a liberdade das montanhas, coberta de bosques e dos vales abertos. Naphtali teria domínio dos grandes campos de Deus. Seria uma tribo de eloquência notável. Baraque foi um de seus heróis, né? Então vejam só, na história lá dos Juízes, quando Baraque é chamado para a guerra, ele pertencia à tribo de Naphtali. E quem foi que levou Israel à vitória? Foram as mulheres, Débora e Jael. Okay? Mas aqui é o histórico profético de Naphtali. E a profecia sobre José. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos meios e dos seios e da madre. A bênção de teu pai excederão as bênçãos de meus pais,
até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Então vejam só, gente, para José, 3, 4, 5 versículos, somente para a profecia sobre a vida de José. José, que foi primogênito de Raquel, recebeu os mais altos louvores dentre todos os filhos de Israel. Um homem de visão, um homem de sonhos, um homem de força moral, um homem de força espiritual. Ele foi um exemplo do melhor que há na vida das pessoas do Antigo Testamento. José, um ramo frutífero, aquilo que cresce vigorosamente, aquilo que cresce com vitalidade, aquilo que cresce com juventude. A humildade garantiria a ele a fertilidade, fertilidade para a sua descendência, fertilidade para a sua tribo, fertilidade para a terra que ele habitasse, A fé de José, simbolizada aqui como arco, seria permanente e seria sempre abundante. Um príncipe entre seus irmãos, Nezir, alguém separado. A palavra aqui que é a raiz do termo nazireu, alguém que é separado para algo sagrado, aquilo que é separado, aquilo que é sagrado na visão dos céus. Essa é a mensagem profética para José. E Benjamim, que foi o caçula de Raquel. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Seria um lobo feroz e perigoso que faria grandes estragos. O lobo é alerta e furtivo em seus movimentos. Seria uma tribo de crueldade selvagem. Eude, Saul e Jonatas estão entre os descendentes de Benjamim, os quais evidenciaram seus poderes guerreiros. Eude foi um dos juízes de Israel. Saul, rei de Israel. Jonatas, príncipe de Israel, filho de Saul. São descendentes da tribo de Benjamim. Então você percebe aí nesses personagens a mensagem profética se cumprindo, porque eram homens guerreiros, homens de força. Os homens benjamitas tornaram-se famosos pelos seus arqueiros e pelos seus lanceiros, como diz lá em Juízes capítulo 5, de guerreiros que jogavam uma funda no fio de cabelo e não erravam, Como era a especialidade e o sucesso dos guerreiros de Benjamim. Esta era a mensagem profética sobre a vida deles. E nós temos também aqui, para falar, para concluir, o remanescente de Israel. Você percebe aí que em todas as circunstâncias da vida dos patriarcas, sempre houve civilizações pagãs, politeístas, um grande número de pessoas que não reverenciavam a Deus, que não conheciam Deus. E você começa a perceber aqui na trajetória dos patriarcas, dos seus descendentes, sempre um remanescente, sempre alguém continuando fiel a Deus. Você vê aqui Noé, o mundo todo era ímpio, e Noé é um remanescente da bênção de Deus, aquele que se volta para o Senhor. Abraão, um remanescente também, a sua terra natal entregou-se à idolatria, lá no capítulo 12. Toda a cidade, a terra, da onde Abraão nasceu, era idólatra, mas ele volta-se para o Senhor. Isaac, lá em Gênesis capítulo 24, viveu entre os cananeus que cultuavam falsos deuses, mas Isaac era alguém que voltava-se para o Senhor. E Jacó, viveu na terra cheia de cananeus e ferozes ortis, que eram os seus inimigos, mas ele voltou-se para o Senhor. O próprio José era o único que cultuava a Deus na terra do Egito. Lá em Gênesis capítulo 41, o remanescente de Deus. Vejam só Elias, Senhor, está só eu aqui, que sobrevivi do massacre acometido pela rainha de Israel, Jezabel. E Deus fala, não,
Você não está sozinho. Elias tem 7.000 que não se dobraram os joelhos a Baal. Então Deus sempre terá o seu remanescente na terra pagã. Você é um remanescente de Deus? Eu espero que você seja um remanescente daquele que continuou adorando o Senhor antes da pandemia, durante a pandemia e também depois da pandemia. Que você venha sempre continuar adorando o Senhor, celebrar o nome do Senhor, reverenciar o nome do Senhor, porque Ele merece tudo. Muitas pessoas têm voltado para o Senhor com medo da morte, medo da pandemia, medo de morrer. Muitos voltam para o Senhor porque o amam. Muitos voltam para o Senhor porque aguardam o Maranata. Muitos voltam para o Senhor porque entendem que a mensagem profética está se cumprindo e que Ele está às portas. Amém? E Bereshit termina, né, aqui com este pensamento, aqui do Gênesis, com a morte de José, pedindo para ser levado o corpo quando o Senhor visitar o seu povo. Então aqui nós encerramos a nossa mensagem exegética, hermenêutica, né, sobre o texto teológico de Bereshit. No nosso próximo encontro nós vamos estar trazendo para vocês aqui conteúdo do segundo livro da Torá, Shemot, né? Shemot, que é no deserto. Shemot, que na verdade, os nomes, essa é a tradução da palavra Shemot, os nomes. É o nosso próximo encontro. Eu espero aguardo você. Fique na bênção, fique na paz do Senhor Jesus.